Olá, tudo bem com você e com a sua família? Alguns meses atrás, eu estava no interior de São Paulo, ministrando numa pequena igreja, falando da perseguição aos cristãos no Oriente. De uma forma assim, mais específica, na Índia, onde eu conheço razoavelmente a situação. No final do culto, uma irmãzinha me procurou e disse: "O senhor acredita em uma perseguição aos cristãos no Brasil?" Eu respondi: "Sim." Mas antes de eu completar a minha resposta, ela disse: "Mas nós vivemos em uma democracia. Nós vivemos num país cristão. Considerando católicos e evangélicos, nós somos mais de 80% da nação. E o Brasil é um país da paz, a nossa cultura é a cultura da paz. Nós vivemos em liberdade no nosso país. E hoje temos um presidente cristão que diz: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos." Eu achei interessante as colocações daquela irmã, mas preferi ler um texto da Bíblia com ela, que está em Mateus, no capítulo 24, onde Jesus afirma que nos últimos dias, antes da sua segunda vinda, que é o princípio das dores, que é o tempo que nós estamos entrando nele, nós seríamos perseguidos. Eu vou ler o texto com você, está em Mateus, no capítulo 24, eu vou ler a partir do verso 8, que diz assim: "Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome." Então Jesus fala três coisas aqui. Primeiro, ele diz que nós seremos atribulados. Segundo, ele diz que alguns serão mortos. Ele diz que nós seremos odiados por todas as nações. Isso inclui o Brasil. E por último, ele diz que tudo isso vai acontecer por causa do nome dele. Cristãos verdadeiros são perseguidos desde o começo da história. A igreja do primeiro século, ela foi perseguida porque vivia o evangelho. Nós vamos viver uma perseguição sim no Brasil. Ontem eu vi um vídeo colocado pelo pastor Jorge Linhares, se eu não me engano é de Belo Horizonte, né? O pastor Jorge Linhares colocou um vídeo na internet, nas suas redes sociais, que é uma pequena amostra de que nós vamos sofrer uma perseguição no Brasil. Uma igreja em Curitiba que foi denunciada, e a polícia foi lá, um batalhão de policiais naquela igreja, né? Porque, segundo a denúncia, estava tendo um culto. Mas, na verdade, era um culto online, onde aquela igreja estava cumprindo todos os requisitos, todo o protocolo, tanto do município como do estado. Eles estavam dentro da lei fazendo um culto online. Mas houve todo um barulho, né? Foi para a mídia, enfim. Uma pequena amostra. De fato, os últimos dias são dias de perseguições. E teremos sim uma perseguição no Brasil. A palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, né? Aqueles que querem viver de fato em Deus, padecerão perseguições. A palavra de Deus diz que nós recebemos a graça não só de amar a Deus e de ser salvo por Deus, mas recebemos também a graça de sofrer por Ele. Eu acredito sim numa perseguição aos cristãos antes da segunda vinda do Senhor na nossa nação. Jesus disse isso, que nós seríamos odiados, perseguidos, alguns seriam mortos em todas as nações. E isso inclui o Brasil. Esse evangelho de melzinho na chupeta que muitos insistem em pregar, muitas vezes fugindo das escrituras. Que bom que vivemos num país que tem liberdade. Que bom que vivemos num país, pelo menos chamado de cristão. Que bom que temos um presidente cheio de boas intenções e que menciona Deus quando ele está dando ali uma palestra, né, fazendo um discurso. Tudo isso tem o seu lugar e é importante, mas nós nos devemos nos preparar, porque segundo Jesus, segundo o Senhor, nos últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo, nós já estamos no princípio das dores, nós seremos perseguidos. Os verdadeiros cristãos serão perseguidos. Agora, em relação aos covardes, em relação aos incrédulos, em relação àqueles que na hora da perseguição negam o Senhor, não temos muito a dizer, porque Jesus já disse que vai ser assim. Uns vão, na hora do vamos ver mesmo, eles vão pular fora, vão se odiar, né? Vão abandonar o barco, mas enfim, eu acredito que a verdadeira igreja, nesses últimos dias, ela vai prevalecer, porque quem ama o Senhor de fato, entende algo.
já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Deus te abençoe.